Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje a gente vai falar de um tema muito relevante que eu sinto que está em alta aí, e que existe uma disseminação e cada vez mais as pessoas estão querendo correr maratonas. Então o que a gente vai tentar responder hoje é: por que correr uma maratona e, principalmente, quando saber, quando é razoável, tanto do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de experiência, de treinamento, você sente que é a hora de começar, se você está pronto para correr uma maratona. Isso aí, André. É prazer estar novamente aqui com vocês, André, ouvintes. Realmente, André, o número de maratonistas tem crescido cada vez mais, né? Não só no nosso país, mas no mundo. Até trouxe aqui um dado interessante, segundo a revista Contra-Relógio, ano passado foram mais ou menos 50 mil brasileiros que correram maratonas, né? Esse dado é bem interessante. E parece que no mundo o número já chega ali a algo em torno, segundo a BBC, em 2018, foram mais ou menos 1.300.000 corredores fazendo provas de 42 quilômetros, né? Um pouquinho mais de 42 quilômetros, depois a gente vai contar um pouquinho sobre a história também dessa distância. Mas, então imagine, isso em 2018, então atualmente com certeza esse número já deve bater ali 1,5 milhão, ou talvez até 2 milhões de corredores encarando aí essa distância, né? E desde 1980, segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, o número de pessoas que correm maratonas aumentou 255%. Então, assim, é muita coisa. Então, realmente está muito em alta. Cada vez mais existe essa ideia de que as pessoas precisam fazer maratonas, né? Para você ser considerado um corredor, você precisa encarar essa distância, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Maravilha, Murilo. Você sabe que tem aquela história que eu não sei o quanto dela é verdade, o quanto dela é um mito, de que supostamente 1% da população mundial já correu a maratona. Então, quando você corre, você ganha o selinho do tipo, eu faço parte do 1%. Eu acho que hoje em dia deve ser mais já do que 1%. E eu acho que, dando um spoiler aqui, eu acho que se for esse apenas o seu objetivo, talvez não seja o melhor objetivo. Eu quero fazer parte desse 1%. Mas, enfim, eu vou falar aqui brevemente o histórico que já é, de certa forma, conhecido, né? Então, na história da maratona, tem uma origem mítica, uma origem lá da Grécia Antiga, em que supostamente, e isso é importante dizer, porque isso aqui é muito mais mitologia do que história comprovada, em 490 a.C. teve uma batalha em Maratona, e um ateniense, o Filípides, depois de ganhar a batalha, teria voltado até Atenas, que a distância entre Maratona e Atenas não tem 42,195, é uma distância em torno, depende do percurso que você usa, mas é algo entre 35 e 40 quilômetros, de que supostamente ele tinha chegado e falado Nike, e é Nike mesmo que fala, não é Nike, é Nike, que significa vitória, e antes de colapsar e morrer de exaustão. Eu acho que essa história mitológica, além de não ser verdadeira, e desculpa, gente, mas parece que realmente há uma grande controvérsia aí, historiadores sérios têm uma certa dificuldade em comprovar, não tem nenhum registro bem feito, é muito mais uma mitologia, faz parte de uma coisa mais mitológica mesmo. Mas eu acho que ela presta um desserviço no seguinte motivo. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, pô, maratona não tem como ser saudável. A primeira pessoa que correu essa distância correu e morreu em seguida. E assim, gente, primeira coisa, obviamente o ser humano já correu muito mais do que 42 quilômetros em várias situações. Aliás, eu arrisco dizer, embora eu não tenha como provar, de que em 5.000 a.C., 10.000 a.C., as pessoas já correram mais do que 42 quilômetros e muitas dessas pessoas não morreram. Então, assim, dizer que o primeiro ser humano a correr morreu é uma simplificação absurda da história. Não sei o que você acha disso, Murilo. Não, concordo plenamente, André, concordo. A corrida faz parte, né, de uma série de atividades da vida diária ali, se a gente pensar nos nossos ancestrais, né, então para caça, para se proteger e etc. Então, com certeza, as pessoas, os nossos ancestrais ali já correram mais que 42 quilômetros e sobreviveram, né? Pessoas muito mais ativas, né? Pessoas que não existia sedentarismo nessa época, né? Então, Exato. com certeza,
as pessoas corriam com mais facilidade, por mais tempo e etc, né? E André, olha só que interessante, você sabe o ano que a maratona entrou nos Jogos Olímpicos? 1896. Isso, exatamente. Foi quando os Jogos Olímpicos modernos se iniciaram, né? Então, 1896, a prova contou com apenas 17 participantes, olha só que interessante. E quem ganhou foi um pastor grego, o nome é Spiridon Luis, e o cara já foi sub-3, 2 horas 58 e 50 segundos. Olha só que interessante esse dado. E aí, André, demorou um pouquinho, né, até que a distância fosse oficializada ali nos 42, 195 metros. A distância ficou ali entre 40 e 42 quilômetros, dependendo do ano, a organização mudava para um pouco mais, um pouco menos, dependendo de onde seria largado e onde seria a chegada, né? E tem uma história muito interessante, né, André? Não sei se você quer falar ou se eu falo aqui, sobre como que foram inseridos, né, esses 195 metros à distância de 42 quilômetros. Pode falar. Beleza, eu vou dar uma colada aqui, porque eu, de cabeça eu não sei, mas olha só. Foram nos Jogos Olímpicos de Londres, tá? Em 1908. Isso. A maratona tinha sido planejada para 26 milhas, algo em torno de 41 quilômetros, 843 metros, né? Como eu falei, a distância não tinha um número exato, né? Variava entre 40 e 42. Era partindo do castelo de Windsor até o Estádio Olímpico. No entanto, a família real britânica queria que a corrida começasse exatamente nos jardins do castelo, para que os filhos do rei Eduardo VII pudessem assistir à largada. Além disso, a linha de chegada foi estendida dentro do estádio para ficar em frente ao camarote real. Com isso, foram acrescentados 375 jardas, ou seja, um pouco mais aí de 195 metros à prova. E aí, somente em 1921 foi que a Federação Internacional de Atletismo oficializou a distância da maratona em 42 quilômetros, 195 metros. Está aí a história da maratona, muito desde legal, os primórdios, né? Ali na Grécia Antiga, quando os gregos ganharam ali dos persas na batalha em maratona, até a oficialização da distância em 1921. Muito bom, Murilo. E de lá para cá só cresceu, né? Já acabou virando um marco de todas as Olimpíadas, pelo menos para mim geralmente é no último dia, né? É a última coisa, o que fecha a Olimpíada. E eu acho que é um dos eventos mais interessantes da Olimpíada, embora eu adore praticamente todos. Até aqueles esportes que eu não entendo nada, eu gosto de assistir. Eu sou daqueles que eu lembrei da minha esposa que a minha esposa, ela vibra com o levantamento de peso. Eu acho muito engraçado. Um dia a gente tava assistindo, quando eu vi, ela tava pulando no sofá porque o cara tinha conseguido levantar. Então, a Olimpíada tem essa capacidade de tornar até os esportes que a gente não conhece em algo extremamente interessante. Com certeza. Quem gosta, né, André, de esporte, sei lá, gera empatia ali por quem tá participando, começa a entender as regras e fica ali aficionado, começa a curtir. Exato. Eu já parei várias vezes em esporte Olimpíadas de Inverno para assistir curling, né, o jogo da panelinha. Não, mas acho o curling muito é legal demais. Acho muito legal. É, muito bacana. Então, é isso. Quem gosta... Murilo, voltando aqui, antes que a gente faça uma digressão aqui sobre a Olimpíada, uma coisa que eu percebo, e até eu sinto, eu não sei se você sente isso, talvez você tenha muito mais propriedade para falar, mas assim, eu sempre fui corredor desde a faculdade, então tenho aí, tô com 36 anos, entrei na faculdade com 18, então tenho mais de 10 anos aí de corrida, e demorou muito até eu pensar na possibilidade de correr uma maratona. É algo que nem permeava a minha cabeça, o meu sonho, a minha vontade. Era uma coisa assim que simplesmente eu não pensava. E eu acho engraçado isso, porque fiquei tantos anos correndo até eu falar, nossa, talvez eu queira correr uma maratona. E hoje, eu até, de novo, trazendo aqui o relato de um amigo meu, ele falou assim, cara, tô começando a pensar em correr. Eu falei, pô, que legal, cara, vamos lá, você vai gostar, tal. Ele corria, assim, começar a correr, que ele quer dizer, tipo, começar a fazer assessoria. E aí ele assim, então, eu vou começar, a gente tá em fevereiro, você acha que até outubro eu consigo correr uma maratona? Eu falei, cara, eu acho um pouco rápido demais, mas você já tá querendo, é isso que você quer mesmo? O que você já correu até hoje? Ah, não, esses dias, sábado, pela primeira vez eu corri 10 quilômetros num treino. Falei, entendi. E como é que foi? Não, terminei, tive que passar o sábado e o domingo depois em casa, quieto, porque eu não conseguia nem andar. Falei, entendi.
Então, assim, o que eu percebo, queria saber se você compartilha, se é só uma impressão ou se, de certa forma, a maratona está muito popular e, de certa forma, aquele respeito que às vezes a gente tinha tá meio que caindo por terra. As pessoas estão indo cada vez mais com muita sede ao pote em direção à maratona. Não sei se você compartilha dessa impressão. Quando você estava falando, André, eu já estava pensando na resposta, já estava entendendo para onde você ia levar a pergunta e eu pensei na palavra respeito também. Uhum. Eu corro já, vai fazer 18 anos, né? Na verdade, fez 18 anos agora, vai fazer, em março, abril, agora de 2025, 18 anos que eu corro. E eu percebo ao longo desses anos uma evolução nessa mentalidade mesmo. A maratona era muito mais respeitada antigamente, né? Talvez pelo fato de uma quantidade menor de corredores fazer essa distância, né? O fato da maratona ainda não ser tão popular como hoje. Talvez um advento ali das redes sociais também, então as pessoas postando quando completam as provas, as majors, todo essa aura aí ao redor, né? Dessas provas longas. E hoje em dia isso faz com que muitas vezes as pessoas não respeitem essa distância e achem que é uma coisa fácil, que é uma coisa banal, que basta você se preparar ali talvez por 3, 5, 6 meses e depois a pessoa já está pronta para Uhum. suportar essa distância de forma saudável, né, André? A gente não está falando aqui a pessoa, desculpa o termo aqui, maluca, que em 3 meses começa a treinar e faz uma maratona. Pode ser que dê certo, mas existe uma grande chance de dar muito errado, né? Da pessoa se quebrar toda, se lesionar, fazer mal para a saúde dela, em outros aspectos, não só de lesões. Então, assim, pode ser que dê certo? Pode, mas é bem provável que não. Então, assim, eu acredito, concordo com você, André, a distância era mais respeitada e hoje em dia talvez ela esteja um pouco banalizada. Legal, Murilo. E aí, o próximo ponto é, então, para essa pessoa que quer correr uma maratona, mas que não está disposta a, vamos dizer assim, ir na loucura e está querendo se planejar, eu pesquisei aqui e, assim, tem um monte, eu vou falar aqui que tem um monte de gente que estabeleceu regras pré-determinadas. Não vou dar meu juízo de valor sobre essas regras, eu quero ouvir a sua opinião e depois eu faço a réplica. Mas eu achei aqui, uma das coisas que eu achei é que supostamente, né, eu coloquei até como marcos arbitrários, né? Então, Uhum. alguns marcos arbitrários que algumas pessoas colocaram. Então, que supostamente um corredor para correr uma maratona, ele teria que ter no currículo pelo menos 10 provas de 10 quilômetros, 4 meias maratonas, ao longo de um período estruturado de corrida de pelo menos 2 anos. O que você Uhum. acha desse tipo de marco? Se você acha que é por aí ou não necessariamente? Tá. Eu vou dar minha resposta clássica, que a gente já comentou em outros episódios. Eu vou falar da individualidade biológica, André. Nossa, Murilo, não imaginei que você. Por que Tô isso, André? brincando. Vamos supor o seguinte, ó. Uma pessoa de 40 anos, tá? Um homem de 40 anos que me procura como treinador, me achou ali no Google, ou conheceu a gente aqui pelo quilômetro 41. Homem de 40 anos, com sobrepeso, sedentário a vida toda, por exemplo. Aí esse cara vem até mim, ele quer começar a correr, quer começar a treinar e etc. E ele tem um sonho de fazer uma maratona. Agora eu vou pegar um outro cenário, tá? Um homem mais jovem, sei lá, 28 anos de idade, foi atleta de futebol a vida inteira, amador, quase profissional, sempre foi ativo, faz musculação 4 vezes na semana e faz às vezes umas aulas de funcional que tem corrida também no meio, por exemplo. Qual desses indivíduos você acha que vai evoluir teoricamente melhor, mais rápido, pelo histórico de exercícios, pela Uhum. questão do corpo já estar fortalecido, bem preparado, bem adaptado ao treinamento, se conhece melhor, tem um autoconhecimento, uma percepção ali do seu corpo, do que o corpo é capaz de realizar melhor? Com certeza a pessoa de 28 anos que foi ativa a vida inteira, né, e faz Uhum. ali a sua rotina de fortalecimento. Então depende muito de pessoa para pessoa, né? Mas assim, eu sei que as pessoas, os ouvintes, né? É legal a gente falar em números e etc. Então, assim, eu vou falar que pelo menos de 2 a 3 anos de treinamento de corrida de forma regular, tá? Então, eu concordo com esse dado que você falou, pelo menos 2 anos de treinos bem orientados, frequentes, né? Aquela pessoa assídua nos treinos, não adianta você treinar 3 vezes numa semana, aí fica uma semana sem treinar, na outra treina uma vez, depois quer compensar e treina 6 vezes, não. Uma Uhum. pessoa que saiba treinar direitinho, pelo menos 2, 3 anos de treino, tá? Sobre quantidades de prova, André, não sei, eu não gosto muito desses números assim. Eu acho que faz sentido o que você falou: 10 provas de 10 quilômetros, 4 meias maratonas, faz sentido, mas assim, é muito mais como que a pessoa
terminou essas distâncias, né? Pode ser uma pessoa que talvez não ligue tanto para fazer prova, então de repente ela fez só 3 provas de 10 quilômetros, uma meia maratona, mas ela tem uma rotina de exercício, uma rotina de treino bem fundamentada, ela faz essas distâncias com frequência nos seus treinos, às vezes ao invés de se inscrever numa meia maratona, essa pessoa coloca como objetivo correr uns 21 quilômetros no Parque do Ibirapuera, por exemplo, e ela faz isso e termina bem. Então é muito mais assim sobre a rotina de treino dela, como que outros fatores como alimentação, descanso, treinamento de força estão alinhados, Momento e como de ela vida. termina essas... Exato, momento de vida, a gente vai falar disso mais para frente também, e como que ela termina essas distâncias, né? Então não adianta nada a pessoa ter feito já 4 meia maratonas, mas assim, terminou todas com lesão, terminou mal, sofrendo, aquela pessoa que não tem assiduidade nos treinos, que não se alimenta bem, que não sabe descansar, não respeita day off. Então, depende muito de pessoa para pessoa, André. Mas com certeza, pelo menos 2 a 3 anos ali de treinos regulares, eu acho que isso é fundamental. E a pessoa saber treinar, saber a importância de treinar com frequência e ter esses pontos paralelos bem alinhados também na sua rotina. Isso eu concordo totalmente, Murilo. Como eu já coloquei, o próprio nome que eu dei aqui, marcos arbitrários, já mostram que eu não concordo, né? Eu acho assim... E quem falou isso, eu não vou falar o nome, mas é uma pessoa super renomada aí no mundo da corrida, tá? Uma pessoa, treinador de longa data, conhecido, enfim. Eu acho isso tão arbitrário, as pessoas são tão diferentes, tem pessoas que têm uma aptidão, o cara... sempre, você deve se deparar com isso, né, Murilo? Aquele cara que nunca correu... De repente, em 6 meses, o cara tem uma evolução absurda. Sim. E ele descobre que ele é muito bom. Ele não sabia. Ele nunca tinha se exposto a isso. E o outro cara que, às vezes, não tem sobrepeso, sempre fez esporte, e no primeiro ciclo, para os primeiros 10K dele, ele se machuca. Então, assim, a medicina... Eu sempre falo isso, assim, que a medicina é um exercício diário de humildade. Imagino que a educação física, o treinamento de corrida seja outro exercício diário de humildade. As pessoas são tão heterogêneas, como que você pode dizer que, como você mesmo falou, 10 provas de 10K. Se o cara compete 10K por ano, ele vai esperar 10 anos para correr a primeira maratona dele? Ou então se o cara fala assim, não, beleza, eu quero correr em 10 meses, então eu vou correr uma por mês até a prova de maratona. Não faz o menor sentido. Né? Então eu acho isso muito arbitrário. Talvez a parte do tempo eu acho um pouco mais razoável. Eu acho que 1 ano é muito pouco. Para quem começou a correr agora, acho que 1 ano você não vai conseguir induzir as adaptações do seu corpo. A gente já falou isso aqui centenas de vezes. As adaptações osteomusculares, que são muito mais lentas do que as adaptações cardiovasculares. Então, eu acho que 1 ano é muito pouco. Dá para fazer? Um cara que já é atleta, já tem um histórico, talvez dê. Mas eu acho um pouco de loucura. Até um outro conhecido, talvez essa é uma conhecida que é o 20, que talvez não vou citar o nome, mas chegou para mim e falou assim, no currículo dessa pessoa tem uma prova de 5 quilômetros de rua. Eu falei assim, não tô conseguindo me organizar tão bem para treinar, você acha muito loucura me inscrever numa meia maratona? Eu falei, olha, eu acho loucura. E se você tem um 5 no currículo, você tá com dificuldade de se organizar, e não é culpa da pessoa, a pessoa tá num momento de vida muito puxado de trabalho. Por que você vai fazer isso com você? Você vai tornar a corrida um martírio. Para correr uma meia maratona, que é metade da distância, gente, você vai ter que mudar completamente o seu treino. Você vai ter que mudar completamente. Você não vai poder faltar, você não vai poder pular treino. Então, assim, a gente... Vamos destrinchar, vamos continuar a pauta, mas assim, tem que pensar muito bem e vamos falar um pouco do que muda no seu treino. Tá bom, beleza. Passei, acho que eu tô bem, meu treinador concorda. O que vai mudar na minha vida a partir de agora, que eu estou treinando para uma maratona? Principal mudança, André, em relação aos treinos especificamente, é a frequência dos treinos, né? Aquela pessoa que treinava 2, talvez 3 vezes na semana, já é um volume baixo de corrida semanal para você treinar para uma maratona. Então, assim, eu sempre falo, pelo menos 4 treinos na semana essa pessoa precisa ter, né? Nem que esse 4º treino seja um treino alternativo, um cross-training, como a gente já gravou aqui episódios sobre o assunto também, mas o ideal é que sejam 4 sessões específicas de corrida, né? Quem sabe ali para aquela pessoa que está
buscando performance, aquela pessoa que já corre bem, tem ali algumas provas de 21 para tempos baixos, uma pessoa que quer ali bater seus tempos e quer fazer uma primeira maratona muito bem feita, talvez 5 treinos na semana a partir de algum ponto da sua preparação específica, né? Então, com certeza a primeira alteração é essa, o volume de treino vai crescer bastante, vai aumentar bastante na semana dela. Murilo, eu sei que isso é muito individual, mas então entendi que você diria assim que para um treino de maratona, pelo menos 4 vezes, obviamente, talvez 4, 5, pode ser até 6 eventualmente, mas quanto de quilometragem? Isso é uma dúvida muito frequente que eu vejo. Eu sei que isso é muito variável, mas assim, na média, aquela pessoa que não é um cara que está buscando o seu RP, ele está indo para a primeira maratona. O que você acha que é o piso de quilometragem semanal para alguém encarar uma maratona? A pessoa vai começar ali o ciclo de preparação tranquilamente, quer ver? Com uns 40 e poucos, 45 quilômetros e vai chegar ali num pico ali de carga de treinamento, beirando ali uns 70 quilômetros tranquilamente. Semanal. Semanal, eu tô pensando que 4 treinos semanais, cada um dos treinos, tirando longos, são 10 quilômetros, ela vai encarar longos ali de 30 quilômetros, então 30 e poucos, então 60, 70 quilômetros tranquilamente ali no ápice, no pico, exato. E quantas semanas de dedicação exclusiva? O ciclo da maratona? De 4 a 5 semanas, André. Também varia de pessoa para pessoa, se ela vem ali de uma preparação para uma outra prova, de repente ela fez uma meia maratona recente, precisa passar por um período de transição não, calma, mas ou não. o ciclo total? Não, desculpa, falei semanas? É. Meses, desculpa. Ah, tá. 4 a 5 meses, Tá. desculpa. Eu falei, pô, Tá? agora o Murilo tá com 16... treinamento novo aí que eu não tô conhecendo. Não, de 4 a 5 meses, pelo menos, André. Então é 12 a 16 semanas, mais ou menos, né? Isso, pelo menos. Pelo menos isso. Claro que vindo já de uma base, não é que você vai... 16 a 20 semanas, né? Não é que você tá 4... indo não é que você tá indo do zero, você já vem treinando e aí você começa um ciclo específico que aí a gente, pelo menos 12, pode chegar a 16 e 20 semanas. Legal. Isso é importante, né? Então, assim, uma pessoa tem que entender que vai mudar a vida dela. Então, todo mundo sabe ali quanto que você está correndo. Eu, por exemplo, atualmente estou correndo 30, 35 por semana. Então, assim, pô, imagina só que loucura. É uma mudança brutal. Eu vou praticamente dobrar essa distância, mais do que dobrar, né? Quando eu for correr a maratona no segundo semestre. E é um momento de vida é muito importante. O que mais? E além da corrida em si, Murilo, aquilo que a gente já falou aqui, que é o treinamento de esforço, se eu não me engano, episódio 8, que é algo que a gente recomenda para todos os corredores, mas para os maratonistas especificamente a gente recomenda ainda mais, né? É indispensável, né, André? A sobrecarga vai ser muito alta para o sistema musculoesquelético dessa pessoa, desse atleta. Então, ela precisa ter um reforço muscular. A gente não está falando só de melhora de performance, o que o treinamento de força pode melhorar em economia de corrida, em potência muscular e etc. A gente está falando de prevenção de lesões mesmo, né? A pessoa precisa estar bem fortalecida, ter um core bem estável, ter pernas fortes. Então, ela precisa fazer o treinamento de força dela pelo menos 2 vezes na semana, né? Então, assim, é indispensável, André, assim, não tem como. Eu sempre falo, olha, você não faz ainda, você quer treinar para uma maratona, então vamos começar pelo primeiro passo, insere treinamento de força na sua rotina e depois a gente decide qual maratona você vai fazer e começa o seu ciclo preparatório. Mas, assim, é muito, muito arriscado preparar uma pessoa para uma maratona sem que ela faça o treinamento complementar de força. Você sabe, Murilo, que isso é algo que eu percebo que talvez seja aquele ponto. Eu tenho vários amigos corredores, inclusive mais rápidos do que eu, que treinam mais, que têm mais experiência, que treinam 5, 6 vezes por semana, e muitos deles falam, pô, eu sei que eu tenho que fazer, mas... E é uma coisa que eu vejo que frequentemente as pessoas não fazem mesmo, assim. E tem gente que vai conseguir correr uma maratona sem fazer. Isso é a verdade, assim. Isso talvez vá perder na performance, mas é algo que você vai expor, como a gente já falou aqui várias vezes, né? A questão das lesões por esforço repetitivo, né? Você vai se expor a muito mais corrida. Então, você vai correr por muito mais distância, você vai se submeter muito mais vezes aos mesmos movimentos. A chance de você ter uma sobrecarga articular, de tendínea, né? Que é o meu ponto fraco, a sobrecarga tendínea é enorme. É enorme, né? Então, assim, um fortalecimento vai fazer toda a diferença.
Um outro É muito ponto... arriscado, né? Desculpa, André, é muito arriscado encarar, né, o ciclo de maratona sem o complemento com o treinamento de força. E a gente não tá falando aqui, né, André, de sessões de força de 1 hora, 1 hora e meia. Pode ser, se a pessoa tiver disponibilidade, mas não precisa. Se a pessoa quer fazer ali só o básico, feijão com arroz, sessões de 30, estourando 40 minutos são mais do que o suficiente. Sim. Ah, eu não tenho acesso a uma academia. Academia do prédio. Ah, eu não moro em prédio, eu moro em casa. Faz em casa, peso do próprio corpo. Compra um conjuntinho de elásticos, de mini bands, de faixas elásticas, baratinho no Mercado Livre, na internet. Compra, tem em casa e você consegue fazer o básico ali e se prevenir de grande parte das lesões que podem acontecer na sua rotina. Mas eu tenho uma ressalva sobre isso, Murilo. Vou ver se você concorda comigo. Vamos supor que um corredor que já corre, ele já correu 5, 10, 21, fala, pô, vou começar o ciclo para maratona. Eu não acho uma boa ideia o cara começar ao mesmo tempo um ciclo de maratona e o fortalecimento muscular que ele nunca fez. Eu acho que você já vai incrementar o seu volume, e se você colocar ali um exercício resistido que você não fazia, eu acho que eu ia falar um palavrão aqui. É uma má ideia. Então, assim, eu concordo, André. Tanto é que até brinquei quando eu citei o exemplo, né? Se alguém chegar para mim e falar assim, eu quero fazer uma maratona, se eu descubro que essa pessoa não faz treino de força, então a gente vai primeiro fazer o treinamento de força, primeiro você vai inserir isso na sua rotina, depois a gente pensa qual maratona essa pessoa vai fazer. Então, assim, é outro passo. Olha, você tem que resolver uma pendência antes. Antes você vai inserir treino de força na sua rotina, 2 vezes na semana, vai fazer isso durante 2, 3 meses, até que isso vire algo corriqueiro, habitual, e depois a gente pensa no treino para maratona. Faz todo o sentido que você falou, André. A gente precisa uma coisa de cada vez, senão é muita sobrecarga de uma só vez para o corpo, é muito susto de uma vez só, e aí a chance dela se machucar ou de não suportar os treinos, entrar em overtraining, etc., é maior. Não, isso é uma coisa que, assim, frequentemente eu sinto, assim, vamos supor, eu mudo o meu treino de musculação, vamos supor, ou eu subo a carga. E aí, a verdade é que ele te desgasta, né? Não é, apesar de não ser corrida, ele te desgasta. Então, se você começar tudo de uma vez, a chance de dar ruim é grande também, né? E aí, Murilo, eu acho que tem muitos corredores que correm. Eles não treinam, né? Eles correm. E não tá tudo certo. Então, acho incrível. Se você corre 5 vezes por semana e é assim que você faz, tá maravilhoso. Mas eu acho que quando você parte para uma maratona, a importância de um treinamento estruturado, mais do que nunca, ganha o seu papel. E aqui eu vou fazer uma ressalva que eu espero que o Murilo não fique bravo. Eu não estou dizendo que necessariamente você precisa ter um assessor de corrida. Né? Você pode ter uma planilha, você pode comprar a sua planilha, você pode fazer várias coisas, buscar em literatura, enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Acho que uma delas, e talvez a melhor, seja por meio de assessoria de corrida. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre a especificidade dos treinos. Então, os treinos intervalados, o treino longo. Por que para maratona isso é muito importante? Bom, André, primeiro porque assim, a pessoa que só corre, né, que legal, é interessante, aquela pessoa que de repente quer perder peso, tá correndo 2, 3 vezes na semana, tudo bem. Mas para uma maratona, como a gente vai aumentar muito o volume semanal dessa pessoa, se esses treinos não forem bem orientados, essa pessoa, por exemplo, em todas as suas sessões de treino correr mais forte do que deve, né, ultrapassando ali Z1, Z2, como a gente já falou nos episódios sobre intensidades, né, faixas de treino, faixas de zonas de treino e sobre a regra dos 80-20, a chance dessa pessoa se machucar aumenta muito, porque ela vai, além de já ter um volume semanal alto, né, expor o corpo dela a um volume semanal alto de treinamento, ela vai expor também boa parte desse volume de treinamento a uma zona de intensidade mais alta, de moderada a alta. Então a sobrecarga mecânica vai ser muito mais elevada do que deveria ser. Sem contar que o principal benefício que ela deve conquistar com os treinos da maratona, que é o desenvolvimento da capacidade aeróbica, da resistência aeróbica, ela não vai colher tantos frutos nesse aspecto, porque ela vai correr sempre mais forte do que ela deve. Ela deve saber correr em baixa intensidade para desenvolver essa capacidade aeróbica muito bem, né? Os treinos intervalados, André, também são muito importantes, cada um com as suas finalidades, né? Então, um treino intervalado de potência aeróbica, um treino intervalado de limiar de lactato, os tempo runs, né? Os treinos dentro do limiar de lactato mais duradouros, todos eles têm a sua importância para a maratona. Eles devem ser bem distribuídos ao longo desse ciclo preparatório, né? De ali 16, 20 semanas,
devem ser divididos. Então, as coisas não devem ser arbitrárias. Tem um motivo para cada um desses treinos entrar num determinado período da preparação rumo aos 42K. Então, é muito importante que a pessoa tenha treinos orientados e saiba o que fazer em cada momento e saiba também que é muito importante ela aprender a correr leve. Isso é fundamental. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que apenas correm, na grande maioria, eu vou dizer que 80, 90% das pessoas não sabe correr leve. Tem a pessoa que tem aquele corredor mais antigo que justamente ele aprendeu na marra, assim. Ele corre leve porque ele viu que é o jeito que ele faz para correr todos os dias. Talvez esse seja um... Existem essas pessoas, né? Mas correr leve não parece uma coisa tão simples, né? Mas não é. E a importância do treino longo, acho que de longe, tem um episódio inteiro sobre treino longo, a gente não vai se alongar aqui, mas o treino longo é a base, né? Ele é algo fundamental, né? Você vai treinar a parte psicológica, uma parte até que a gente pulou aqui, que é uma coisa que, cara, eu nunca liguei para suplementação, eu não sou uma pessoa que, sabe, super valorizou, não gostava de, sou meio muquirana com essa coisa de ficar gastando dinheiro com um suplemento. Quando chega na maratona, não tem jeito. Você vai ter que aprender a usar o gel de carboidrato, você vai ter que prestar atenção na sua hidratação. Então é uma grande mudança. É uma grande mudança. Fala um pouquinho sobre o papel que se ganha a hidratação, que a gente já tem episódio, e a suplementação nesse contexto de preparação para a maratona, Murilo. São aspectos fundamentais, né, André? A gente vai expor o nosso corpo a estresses muito, muito elevados, né? A treinos muito longos. Então, a pessoa que vai fazer a maratona, ela vai encarar treinos ali tranquilamente perto das 3 horas de duração, né? Os longões delas. Então, assim, a hidratação ela é muito importante, reposição eletrolítica é muito importante para a maioria das pessoas quando há uma sudorese maior, quando a pessoa mora num país quente como o nosso, né, vai treinar na época de maior temperatura, a reposição eletrolítica também se torna importante. André, também fora os treinos, né, a alimentação dessa pessoa no dia a dia, como que ela vai se alimentar para melhor se recuperar, para favorecer uma rápida recuperação do seu corpo, para que daqui 1, 2 dias ela já esteja pronta para uma nova sessão de treinamento, como que ela vai dormir também, isso também é muito importante. Então eu vejo assim, muito na vivência com os meus alunos, às vezes até a meia maratona a pessoa consegue levar bem, sem assim, ok, se preocupa com a alimentação, mas não tem acompanhamento profissional. Às vezes ela suplementa, mas só o gelzinho de carboidrato, tá tudo bem, né? E não se preocupa muito com se tem reposição eletrolítica ou não. Agora, com a maratona, não. Com a maratona é diferente. A preocupação, ela cresce bastante. Então, aí é um ponto de virada. Então, a pessoa vai lá, procura um nutricionista para ajudar, ela se preocupa mais com quantas calorias por dia ela está ingerindo, como que ela vai comer, se ela vai ter uma ingestão proteica adequada para recompor a musculatura. Poxa, estou dormindo pouco, estou dormindo só 6 horas. O que eu posso mudar na minha rotina para tentar dormir 7, 8 horas por dia, porque isso faz diferença no meu dia a dia. Então a preocupação começa a aumentar e faz todo sentido, porque o estresse que vai ser imposto ao corpo é muito, muito grande. Murilo, eu diria que assim, um ciclo de maratona, ele vai mudar a sua relação com a corrida. Foi isso que eu senti, assim. E isso pode ser muito bom e isso pode ser muito ruim. É um pouco paradoxal, mas assim, eu tive 2 experiências. O meu primeiro ciclo que foi no momento bom, que eu ainda não tinha filho, minha esposa estava grávida, mas eu ainda não tinha filho. Então, assim, eu conseguia me organizar. A gente estava, obviamente, como ela estava grávida, num momento em que a gente não estava saindo, em que a gente não estava bebendo, em que tudo estava tudo encaixado. Então, assim, eu saía de manhã, no sábado, e ia fazer meu treino longo. E o que eu senti foi assim, nossa, a minha relação com a corrida, eu cheguei no auge naquele momento. Tá? Porque para quem gosta de correr, isso é um ponto importante. A gente tem que gostar de correr. Se você não gosta de correr, sabe, não inventa moda, sabe? Eu acho isso. Claro que você pode aprender a gostar cada vez mais, mas se você não gostou de um ciclo para 21, você não tem porque você vai gostar de um ciclo para 42. É o dobro. Uma coisa óbvia, mas se parar para pensar, é uma loucura. A pessoa chegou na meia maratona, agora ela vai dobrar. Né? É uma coisa... Não é de 20 para 25, de 21 para 25. É de 21 para 42, né? Então, voltando, esse primeiro ciclo foi super tranquilo. Claro, com seus precalços, meio que uma lesão aqui, que eu achei que não era certo. No final deu super certo. Já no meu segundo ciclo é outro momento de vida. Então, bebê pequeno,
Aí eu queria sair para fazer o meu longo, só que eu tava preocupado porque eu não sabia se ele ia acordar. Eu ia deixar minha esposa sozinha com meu filho. Deu certo, entre aspas, mas já foi outra relação. A corrida Uhum. se transformou um desafio a mais naquele momento que eu estava vivendo. Então perceba como altera a relação com a corrida. E se a gente está falando aqui, usando o meu exemplo, da mesma pessoa, mas em dois momentos diferentes. Então a gente tem que tomar cuidado quando toma essa decisão. Né? Isso foi um grande aprendizado para mim. Como o primeiro ciclo foi tudo lindo, maravilhoso, entre aspas, porque tive uma lesão no meio do caminho, mas que deu tudo certo, eu achei que agora, não, é maravilhoso. Treinar para maratona é maravilhoso. Eu botei isso na minha cabeça. E a Uhum. verdade é que não é bem assim. Eu continuo achando que é maravilhoso, mas não é simples. Não é uma coisa que é só lado bom. Tem várias outras coisas na jogada. Exato, André. E vai exigir um autoconhecimento muito grande, né, André? Você mencionou a questão ali da lesão que você teve no meio da sua preparação para a primeira maratona. Há uma grande chance de, no meio do seu ciclo preparatório, você encarar algum problema desse tipo. Não necessariamente uma lesão, mas um indício de uma Uhum. dorzinha no joelho, uma dorzinha no tornozelo, um sinal de alerta que você precisa ouvir e você precisa ter a consciência, né? E isso você vai ter desenvolvido ali fazendo ciclos para provas menores, de que ali é hora de dar uma freada, de talvez pular um treino, de Uhum. talvez fazer um cross-training. Você precisa ouvir os sinais do seu corpo. Isso é muito importante. Muitas vezes, por imaturidade, o atleta não ouve, não dá atenção para esses pequenos sinais. Né? Você mencionou ali a questão da sua esposa grávida e tudo mais, né? Mencionou um pouco a questão familiar. Isso é muito importante quando você vai encarar uma maratona também. Qual momento da sua vida você está? Né? Você está num momento muito atribulado, profissionalmente falando, de repente você já tem ali 2, 3 filhos pequenos que demandam muito do seu tempo. Será que é a hora certa para você fazer os 42 quilômetros? Talvez sim, talvez não. Se você tiver ali um suporte familiar, se você tiver alguém trabalhando junto na sua casa que possa ajudar, mas tudo isso deve ser levado em consideração também, Uhum. porque o tempo que você vai despender no seu dia a dia para os treinos, ele aumenta de forma bem significativa. Então, isso tem que ser levado em consideração com certeza, porque senão você gera um desequilíbrio muito grande na sua vida. Daqui a pouco o familiar tá reclamando, daqui a pouco seus amigos estão reclamando que você não sai mais com eles, daqui a pouco sua esposa, seu marido está reclamando que você não tem mais tempo de qualidade com a família, daqui a Uhum. pouco você vê que seu rendimento no trabalho começa a cair, aí seu chefe está te cobrando porque você não entregou alguma coisa dentro do prazo, né? Mas ao longo ali de 3 horas você fez, mas e aí? É. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Você sabe, Murilo, que eu vi esses dias uma pessoa falando. De início eu até achei um pouco. Eu tentei negar essa afirmação, mas depois eu, refletindo com profundidade, eu cheguei à conclusão que a pessoa estava certa. Ela falou assim: o corredor é um ser por natureza egoísta. E Uhum. eu achei assim, nossa, que afirmação arbitrária, né? Tipo, até parece, não sou egoísta e tal. Mas, cara, quando você decide correr uma maratona, que é uma prova individual e tudo mais, você vai ter que se colocar em primeiro lugar em vários momentos. Você vai ter que se. Vamos comer? Calma. Mas amanhã eu tenho treino longo, eu quero comer massa. Então você colocou. A janta tem que ser do jeito que você quer. Ah, vamos fazer tal coisa? Putz, mas amanhã eu tenho que acordar cedo. Ah, vamos viajar? Putz, mas será que lá eu vou conseguir fazer meu treino? Então, é uma situação em que você está sempre se colocando em primeiro lugar, muito mais do que o normal, né? Por mais que Uhum. você seja uma pessoa altruísta e tudo mais, chega no momento ali no meio do ciclo que você tem que se priorizar, não tem jeito. Então, se você, isso vai, claro, tem pessoas que são extremamente parceiras e eu, no meu caso é a situação, inclusive. E tem pessoas que vão olhar e falar assim: eu não quero que você faça isso. Tira essa ideia da cabeça que isso daí vai atrapalhar minha vida. Isso é uma coisa que existe, né? Inclusive Uhum. pode gerar conflitos familiares e conjugais terríveis. Mas assim, você tem que entender que você vai virar um ser meio egoísta, assim, por essas 16 semanas, assim. E não tá errado. Eu até diria que se você tentar. Tem uma outra frase que eu tô meio filósofo aqui, mas tem uma outra frase que eu gosto, que é assim: isso eu incluo pra minha vida. Que essa frase é o seguinte: eu não sei o caminho pro sucesso, mas o Uhum. caminho pro fracasso com certeza é tentar agradar a todos a todo tempo. E essa é a Sim. verdade. Então, tipo assim, se você. Não, eu vou.
dar uma guinada na minha vida profissional, eu vou agradar a minha esposa ou meu marido, eu vou fazer o meu RP na maratona, eu vou virar o melhor pai do mundo, eu vou retomar a minha relação com meus pais, eu vou... Cara, vai dar errado. Vai dar errado. Entendeu? Então, assim, não adianta. Você vai ter que entender que você vai ter que criar ali um círculozinho que vai ser... que você vai conseguir prosperar dentro daquele círculo, senão você vai se quebrar a cara. Entendeu? Então, essa é a mensagem. Para abrir a porta para a maratona, a gente tem que fechar outras, né, André? Eu gosto da frase que cada escolha é uma renúncia. Exato. Também, né? Isso faz muito parte. Eu também tenho muita sorte, né? A Natália ali, minha esposa, muito parceira também, todas as provas que eu já fiz, agora me preparando para uma próxima maratona, a época que eu fazia triatlon também, ela sempre apoiou demais. Mas eu vejo também que é uma luta comigo mesmo, né, André? Porque tem muitas coisas que eu deixo de fazer, mas que eu gosto de fazer. Então, eu gosto, por exemplo, de tomar vinho. Aí, só que se eu tenho um longo no domingo, sábado à noite eu já não vou beber o meu vinho. Eu gosto de, sei lá, dormir um pouco mais tarde aos finais de semana, mas se eu tenho o meu treino no dia seguinte, 9h30, 10 horas, eu já estou me preocupando porque eu quero ir dormir. Então, são não só com as pessoas ao seu redor, mas também com a gente, né? Então, às vezes, para uma maratona, como exige uma dedicação muito grande, você tem que também abrir mão de alguns prazeres que você tem no seu dia a dia, na sua vida, né? Isso faz parte. Esse é um ponto interessante, Murilo, e eu acho que, assim, essa questão do vinho, da cerveja, que eu também compartilho aí o apreço, a gente não... Eu acho assim, precisa parar de beber para correr uma maratona? Não, eu acho que não precisa. Agora, de novo, cada escolha é uma renúncia. Se você quiser ter performance, aí precisa. Então você vai assim, não, eu quero correr minha primeira maratona, mas o que eu quero é assim, eu não estou muito ambicioso de tempo, eu quero completar bem. Cara, não vai mudar nada. Se você sair do treino longo e tomar uma cervejinha, não vai mudar nada. Talvez na sexta-feira, eu faço longo de sábado, pelo que eu estou entendendo, você faz de domingo. Mas na sexta-feira você vai ter que dar uma segurada, entendeu? Senão você vai... Não é nem que você não vai conseguir treinar, você vai treinar de jeito ruim, entendeu? Mas assim, você pode sair do treino longo e ir pro bar. Toma água, e depois domingo você descansa, enfim. Eu acho que também não precisa, eu tenho um pouco de receio das pessoas falarem assim, nossa, então eu vou ter que dormir 8 horas por noite, não posso mais sair, não posso mais encontrar meu amigo, não posso mais tomar cerveja. Calma, dá pra fazer tudo isso. Só que você vai ter que ajustar ao que você tá querendo fazer na maratona. Se você tá indo pro seu RP, aí eu já não sei se vai dar, né? O álcool especificamente, o grande problema dele não é nem a ressaca. O problema, quer dizer, o ressaca é terrível, mas o problema dele é a qualidade do sono que você tem. Ele acaba com a sua qualidade do sono. O sono vira não reparador. E o sono é quase que um doping. Então, assim, o sono tipo, ele vai potenciar. Ele é a hora que seu corpo recebeu o impacto, ele vai se recuperar. Uma coisinha, começou uma lesãozinha ali, ele já vai, opa, deixa eu reparar isso aqui. Então, nosso corpo usa o sono como uma maneira importante de se recuperar. Então, para isso vai ser muito ruim. Tá aí um tema interessante para um futuro episódio, Com falar certeza. sobre os efeitos do álcool, né? Exato. Murilo, então, acho que a gente falou bastante sobre isso. E a pergunta aqui, essa é uma pergunta muito relevante, é uma coisa simples, mas eu preciso fazer uma maratona? Tem que fazer, senão eu não sou corredor? O que você acha? Jamais, jamais. Você pode se identificar só com distâncias mais curtas. Você pode não querer fazer os 42 quilômetros, não tem problema nenhum nisso, né? Você não deixa de ser corredor porque você não quer fazer uma maratona. Isso não existe, né? Você pode ser corredor fazendo prova de 5 quilômetros e adorar e fazer 5 quilômetros para 15 minutos, de repente, se você corre muito bem. E tá tudo certo. Você não é obrigado. Né? O Usain Bolt corre 100 metros, ele não faz uma maratona, não fazia, ele não competia em todas as distâncias, né? Ele queria focar na curta distância, então tá tudo certo. Eu mesmo fiz uma maratona só, estou treinando para minha segunda maratona, mas já fiz 1 milhão de meia maratonas, de provas de 5, de 10 quilômetros, e tá tudo certo. 7 São Silvestres? 7 São Silvestres e tudo mais, então tem outras experiências, né, que alguns talvez não tiveram. É claro que até há pouco tempo ainda falo isso, não sou um apaixonado pela distância da maratona, eu pessoalmente falando. Acho incrível quem faz, quem já completou várias, etc. E agora, como desafio pessoal, eu estou tentando mudar essa minha mentalidade, por isso que eu me inscrevi em outra, estou treinando de forma específica já para essa prova, comecei recentemente, vai ser a maratona em Florianópolis, dia 22 de junho.
E é isso, quero mudar essa mentalidade, mas não quer dizer que eu não seja corredor porque eu só Com fiz uma, certeza. ou porque de repente se eu não tivesse feito, né? Isso não, ninguém é obrigado a fazer. É tão louco isso, Murilo, que eu cheguei. Não só tem gente que acha que tem que correr uma maratona para dizer que é corredor, como tem aí os fiscais do Pace que dizem que, se correr uma maratona acima de 4 horas não é maratona. Sinceramente, vai pro inferno. Eu vou ser. Ridículo. Pelo amor de Deus, gente. Você correr uma maratona pro que for, para 4, 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas, não interessa se correr uma maratona, entendeu? Isso é um pensamento raso e estreito, né? Cada pessoa, a gente vê, né? Pô, a maratona de Nova York que não tem limite, né? Começa de manhã e à noite tem pessoas chegando ainda. Você vê a Uhum, cena, as pessoas que estão lutando contra sobrepeso, às vezes até uhum, obesidade mesmo, se a pessoa tem 150 quilos, né? uhum, Só que ela já perdeu 50 no processo. Entendeu? É uma coisa maluca que sim. você vê. Pessoas idosas, pessoas Uhum, com, às vezes, até com síndrome de Down, tem maratonistas incríveis com síndrome de Down. Cara, uhum. respeita a individualidade de cada um, pelo amor de Deus. Para de achar que o mundo tem que ser conforme você enxerga sobre o seu espectro de visão. Isso é muito raso. Então, isso É, aí, somos bem enfáticos aqui. Não precisa com correr, certeza. e se correr, corra no pace que for razoável para o seu corpo, para a sua limitação ou para a sua vontade. Eu quero correr devagar. Tá Uhum, certo, corre devagar. E você vai aproveitar muito sim. mais do que o tontão que saiu rápido e quebrou no meio. Isso é. Acho que a lição aqui é parar de julgar os outros, né, André? Exato. Porque eu fico pensando aqui, às vezes uma pessoa que fez a prova ali, sei lá, para 3 horas e 15, que é um baita tempo na maratona, às vezes ela tem ali um biotipo tão favorável, tem um histórico ali de exercício tão bom, e às vezes ela nem assim, não que não se esforçou, mas às vezes ela não treinou de forma tão boa, tão assídua, às vezes ela correu só 3 vezes na semana, e mesmo assim por biotipo favorável, Exato. né, o corpo dela favorece aquilo, ela fez em 3 horas e 15. Às vezes aquela pessoa com sobrepeso, ela lutando com sobrepeso, sei lá, 120 quilos, treinou pra caraca, treinou 4 vezes na semana, se preparou Uhum. durante mais de 2 anos ali para aquela prova, não sei o quê. Ela vai lá e faz a prova em, sei lá, 5 horas e meia, sabe? E às vezes, relativamente à capacidade física dela, ela correu num ritmo bom para ela, né? Uhum. Então tá tudo certo. Então a gente tem que parar de julgar as pessoas, É, o, independente do tempo. Você fez os 42, 195, você é maratonista e ponto. eu acho que assim, o tempo final e o ritmo não determina o tamanho do esforço e dedicação. Acho que resumindo é isso. Isso Exato. não tem nada a ver. Tem gente que se esforça muito para correr 4 horas, tem gente que se esforça um pouquinho e corre 3 horas e 20. Cada um é Uhum. cada um. Murilo, É, então, agora tentando responder, a gente elencou aqui bons motivos para correr uma maratona e sim. maus motivos para correr uma maratona. Então, começando aqui, acho que o primeiro é o mais óbvio, que é superação pessoal e o sentimento de conquista. Uhum. Que eu acho que Exato, assim. André. Fala aí, fala aí. Não, é muito gratificante, né? Eu lembro quando eu fiz a minha maratona em 2013, que é a Maratona Internacional de São Paulo, a sensação de cruzar a linha de chegada é espetacular, né? Acho que você vai contar da sua experiência também, mas assim, eu lembro que nos últimos quilômetros a sensação já é muito boa, né? Os últimos Nossa, 2, 3 quilômetros, você já tá ao bagaço já, mas você sabe que você vai concluir aquela prova, e é daí até o nome do nosso exatamente. podcast, quilômetro 41, né? Que é quando falta 1 quilômetro e você sabe que você vai dar conta, aquela sensação de quase já ter chegado ali na linha de chegada, é muito, muito gratificante, né? E mais do que o dia em si, né? Mas a gratificação de você ter suportado o processo, né? Uhum. E é um grande aprendizado. Uma grande lição ali, é um grande aprimoramento do seu autoconhecimento, você como pessoa, você aprendendo a equilibrar vários aspectos da sua vida. Então é muito legal, né? Todo mundo que se inscreve para uma maratona sente aquele frio na barriga quando faz ali, clica ali na inscrição, paga, Uhum. fica ali se pensando, fica ali indagando se fez a coisa certa ou não. Aí fala, caraca, né, vou fazer isso, ou se já fez, fala, putz, de novo eu vou passar por isso. Uhum. Mas é muito, muito gostoso quando você acaba e você vê que você foi capaz de fazer aquilo. Exato, eu acho que realmente, assim, as minhas duas experiências, a primeira, Buenos Aires, eu cheguei em prantos, assim, totalmente, do quilômetro 41, né?
Que foi daí que eu tive a ideia, né? Do quilômetro 41 ao final, eu tava assim, em êxtase, tanto que tem o videozinho da chegada, eu passei, eu não conseguia parar de correr, eu parei de correr porque mandaram eu parar de correr. Porque eu ia bater nas pessoas, porque todo mundo chega e para. E eu saí correndo, Aham. desviando, até que chegou uma pessoa que tava com a medalha e falou assim, calma, 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 calma. E me deu a medalha. Eu tava tão em Aham. outro planeta que eu simplesmente não queria parar de correr. Obviamente, eu fiz uma prova bem conservadora, né? Mas enfim. E a Uhum. minha segunda maratona, que simplesmente eu achava que eu não ia ter conseguido correr, a hora que eu cheguei, simplesmente. Aí eu não chorei, eu tava mais vibrando mesmo, assim, de conseguir e tal. Então, assim, Aham. é uma sensação espetacular. Para quem tem essa vontade, realmente é uma experiência transformadora. Uma coisa que eu acho, assim, Murilo, que as pessoas falam assim, nossa, a dor, a fadiga mental. E eu acho que eu tenho uma teoria do porquê que a maratona está crescendo tanto no mundo. Eu acho que Uhum. o mundo, por vários motivos, e obviamente isso não é nem ruim nem bom, ele está cada vez mais. A gente tem uma oferta de facilidades cada vez maior. Então, acabou a comida, pede no Uber Eats. Acabou. Putz, tô com vontade de comer macarrão, pede no aplicativo. Ah, eu quero ir para outro lugar, pega o carro e vai para outro. Então, assim, é facilidade o tempo inteiro. Claro que eu tô falando aqui sobre a ótica de uma pessoa que mora em São Paulo, que está Uhum. num contexto de um certo privilégio, de um extremo privilégio, na verdade. E eu sei que Uhum. tem outras pessoas que não, mas assim, de modo geral, o mundo se tornou um ambiente em que a dificuldade ela é mais escassa, né? Essas dificuldades, você lidar com desafios, você lidar. Então eu acho que as pessoas estão de uma certa forma, assim, e paradoxalmente, sentindo falta de desafios, sentindo falta do desconforto, se sentindo falta de uma coisa que você faz, você fala, caramba, olha isso que eu fiz. Eu acho que a grande maioria das pessoas que buscam a maratona estão buscando isso. E sinceramente, na minha opinião, para quem gosta de correr, essa ressalva, é uma bela maneira de você se desafiar realmente. Eu acho que não só o dia da maratona, como você já falou, mas o processo do treinamento, para mim, foi mais legal ainda do que. Não, na verdade os dois são muito legais, mas assim, aqui a gente esquece da jornada, né? E a jornada é tão importante. É, eu até tenho até uma coisa assim que às vezes a gente recebe a medalha e tal. Eu ligo tão pouco para as minhas medalhas, não tô nem aí para elas. O que importa é a Uhum. lembrança do processo e do dia, né? Daquela sensação de viver, fiz. Depois a medalha você joga no canto. As minhas estão aqui, ó. Tudo Aham. amontoado. Eu tinha, pô, As tava minhas tendo. estão aqui atrás, nesse armário, dentro Então, de um saco assim, plástico. não é isso, entendeu? O ponto é o processo, a conquista. Isso vale muito mais. Uhum. E esse processo, né, André? Essa necessidade de lutar com as adversidades, com as dificuldades, coisas que estão escassas hoje em dia, porque cada vez a gente tem mais facilidades, como você muito bem falou, isso repercute em muitas coisas na nossa vida, né? Aí a gente se torna mais capaz de fazer outras coisas também. A gente vê que parece que vai virando uma chavinha mental também, né? Você fica mais disposto no seu dia a dia, você aparece um desafio, às vezes profissional, e você encara isso de uma forma melhor. Então, acho que treinar para uma maratona é um aprendizado de vida também. Funciona muito Concordo, nesse concordo. aspecto. O segundo ponto, Murilo, é um ponto polêmico. E eu vou começar falando desse, porque eu tenho aqui uma visão da parte médica, que obviamente eu vou resumir, porque isso dá um episódio inteiro, mas assim, que é condicionamento físico e saúde. Por Uhum. conta daquela história lá de Filipides, da Grécia Antiga, muita gente fala, isso daí não é saudável. E eu discordo veementemente, porque eu acho assim, se você colocar, que nem eu vejo muitas pessoas, eu vou correr uma maratona por mês durante tantos. Para muitas pessoas isso pode até não ser saudável. Para aquela pessoa que está adaptada, a gente até teve o episódio da Lívia, que correu Sim, 52 maratonas. Só que ela falou lá, eu corro 52 maratonas num ano, mas sempre num ritmo que para ela é muito leve. tranquilaço. Então, assim, Uhum. e ela não começou a fazer isso da noite pro dia. Tinha lá 200 meias maratonas, enfim. Então, assim, é muito fácil você falar assim, isso aí não é saudável. É claro que é saudável. Você fazer um Uhum. exercício físico regular, aeróbico, se possível, aliando isso com um exercício resistido, que é o treinamento de força, transformar disso uma rotina, porque ninguém corre uma maratona sem ter rotina de treinamento. Então você está colocando um hábito saudável na sua vida. Isso inexoravelmente vai te levar a comer melhor, a maneirar na bebida alcoólica, que a gente já falou aqui. Então,
com certeza é saudável. Além da saúde mental. Eu coloquei no nosso Instagram recentemente um Reel mostrando um estudo que comparou ao longo de 16 semanas corrida, 3 ou mais vezes por semana, com antidepressivo para tratar a depressão. E o efeito foi similar. Não houve diferença estatisticamente significante. Ambos os grupos tiveram uma taxa de remissão em torno de 45%, ou seja, 45% de cada grupo deixou de preencher critérios para depressão, sendo que no grupo corrida a pessoa melhorou circunferência abdominal, pressão arterial, perfil lipídico, tá? Então assim, e no grupo antidepressivo isso tudo piorou, inclusive. Estou dizendo que o antidepressivo é o ruim? De forma alguma. De forma alguma. O antidepressivo salva vidas, tá? Só estou dizendo que para algumas pessoas o exercício físico pode ser uma alternativa e para muitas pessoas as duas coisas juntas podem ser o que a gente tem de melhor para tratar a saúde mental, né? Então, assim, falar que não é saudável é uma simplificação. Depende de como, depende de quanto, depende de que intensidade, depende de quem é esse corredor. Mas eu diria que, de forma geral, correr regularmente é saudável. Sim, com certeza. E vai variar muito se a pessoa está ou não adaptada àqueles estímulos, né? Mas se feito da forma correta, a preparação rumo à maratona é muito saudável, né? Pode ser muito saudável. Agora, diferente daquela pessoa que não treina com tanta frequência, que em todo treino longo desidrata, fica com insolação, não repõe ali os eletrólitos da forma devida, essa pessoa toda hora vai ficar dando pancada no corpo dela desnecessária. Então, assim, ela já está se expondo a treinos longos e intensos, aí ela ainda vai cometer esse tipo de erro. Então, tudo vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que fazem 2 maratonas por ano, há muitos anos, e são pessoas extremamente saudáveis. Exato. Então, tudo vai depender de como você vai fazer isso, né? É claro que, né, André, para você ser saudável, você não precisa ser maratonista, né? Com Se certeza. você corre 5 quilômetros, treina 3 vezes na semana de forma regular, você provavelmente já vai ser saudável, a não ser que você cometa outros grandes deslizes na sua vida, né? Você fuma, come muito, exagera em fritura, sei lá, outros erros. Mas você não precisa ser maratonista para ser saudável, né? Isso Com a gente certeza também não. tem como consenso aí. Uma outra coisa, Murilo, rapidinho, que assim, biologicamente, o ser humano ele foi feito para exercícios de moderada a baixa intensidade e de longa duração. Nós somos seres feitos para o endurance. Então, assim, biologicamente falando, né? A gente até já falou isso em algum episódio, eu não vou lembrar qual foi, mas você pega, por exemplo, um guepardo, que é o animal terrestre mais rápido, né, que tem, que ele atinge 70 km por hora, que é muito mais rápido do que o Usain Bolt, mas muito mais, né? Só que ele consegue fazer isso por 20 segundos. Depois ele para, ele tem que descansar, e se ele não pegou a presa dele, acabou pra ele, meu chapa. Hoje você não vai comer. Espero amanhã, porque você gastou toda a sua energia. A Sim, a gente gente, comentou. como caçador e coletor, é diferente. A gente vai em bandos, estrategicamente, perseguindo uma presa por quilômetros e quilômetros, às vezes por dias, até que você vai lá, mata aquela presa e você tem alimento para um mês. Matou um mamute, sei lá, tô dando um exemplo tosco aqui. Mas assim, essa é a nossa biologia, gente. Então falar que a gente não foi feito para correr longas distâncias é uma insanidade. E Felipe diz não. Se de fato ele morreu, eu acho que ele morreu, a minha teoria, só, obviamente é brincadeira, tá, gente? Mas eu acho que o Felipe morreu por quê? Porque ele passou a noite inteira numa luta contra os persas. Ele já devia estar desidratado, se bobear com rabdomiólise. Terminou a luta e falou, vai lá, vai até lá falar que a gente venceu. E aí ele correu 40 quilômetros e depois passou a noite em claro, depois de 2, 3 dias de batalha, aí ele morreu. Se ele tivesse corrido 40 quilômetros de uma vez só, não ia ter morrido, né? Então, assim, obviamente é brincadeira, mas assim, eu não acho que é um absurdo a maratona. A gente sabe, até hoje a gente sabe, tem gente que corre 200, tem gente que corre 300 quilômetros e tá lá, entendeu? Tá fazendo. Então, eu não gosto dessa simplificação de que não é saudável. O ser humano, ele é meio medíocre, assim, para a maioria das coisas, né? A gente corre mal, a gente nada mal e a gente não voa, né? Mas a gente tem resistência, né? Exato. Então a gente ganha nesse aspecto. Né? Endurance. Então, nós somos seres do endurance. Exatamente. Legal, Murilo. Eu vou falar então aqui mais um motivo para correr, que eu acho que eu até vou juntar dois, eu vou juntar a participação em evento icônico,
barra a possibilidade de a gente juntar a maratona com exploração e turismo esportivo, né? Que a gente, sempre quando a gente fala aqui a gente traz um convidado para avaliar uma prova, a gente sempre fala, pô, como é que é? Tivemos recentemente o episódio de Amsterdã, pô, imagina, não é só correr a maratona, eu vou conhecer Amsterdã, então tem todo um molho aí nessa história da maratona que eu acho que explica um pouco do sucesso que está tendo. Com certeza, André. A gente entrevistou várias pessoas já aqui no quilômetro 41, né? E a gente não precisa falar só de provas internacionais, mas faz uma prova, uma maratona aqui no Brasil, em outra cidade, em outro estado. Com certeza. Você já vai conseguir unir ali o dia da prova com passeio, com turismo. Você vai levar a família junto, vai com seus amigos. Então acaba sendo uma experiência muito muito maior do que só correr, né? Isso é bem legal. Tem um outro ponto também, né, André, que são criação da comunidade, das conexões, querendo ou não, você acaba conhecendo pessoas nessa trajetória, você se treina numa assessoria, você faz amigos, você conhece ali pessoas que têm um objetivo em comum, você, de repente, cria conexões virtuais, né, nas redes sociais, aqui no quilômetro 41, vê ali exemplos de outras pessoas, vivências de outras pessoas, tudo isso faz com que você tenha um gás a mais ali no dia a dia, uma motivação a mais, né? Notar que tem pessoas perseguindo ali o mesmo objetivo, isso é bem bacana também. Com certeza. Um outro motivo aqui que esse infelizmente é muito mais para maratonas internacionais, que são por propósito social e causas beneficentes. As maratonas, todas as majors têm a opção de doação e de, inclusive, inscrição por meio de doação, e eles arrecadam centenas de milhares de dólares e euros para causas ao redor do mundo. Então tem aí um lado assim de benfeitoria, de causas beneficentes mesmo, que é interessante, né? Tem um outro ponto aqui que é a saúde mental, que a gente já falou, a gente juntou com a saúde física. E, por fim, a gente tem aqui a questão da motivação para você atingir determinadas metas. Então, às vezes você está numa situação na sua vida em que você, pô, não estou conseguindo chegar onde eu quero nisso ou naquilo, ou você está simplesmente, é normal, gente, está se sentindo um fracassado. Pô, de repente, né, quando bem estruturado, isso pode ser uma maneira de você mostrar para si mesmo que você consegue atingir uma determinada meta. É uma meta muito ousada, né? Você falar, terminei uma maratona. Então, isso pode ser legal. Isso eu acho que é um dos outros motivos pelo qual a maratona está tão em alta, né? Concordo plenamente. É isso aí, vamos ver aqui. Acho que terminamos os bons motivos, né, para correr uma maratona. Vamos lá para os maus motivos, André? Vamos. O primeiro acho deles, que é mais importante do que os bons motivos, Murilo, infelizmente. Sim. Primeiro tópico aqui, pressão social, expectativa do meio da corrida. Se você está fazendo uma maratona porque os outros estão te influenciando, estão te pressionando a fazer, e você lá no fundo sente que você não quer aquilo, não se inscreva para uma prova dessas. Não faça isso. Se você já está no começo, já com o pé atrás ali, com dúvida, você vai se arrepender amargamente durante o processo. Então, não faça isso. Tem que ser uma decisão. Claro, você pode se motivar vendo os outros, você pode se espelhar, se inspirar, mas a decisão é sua. Não deixe nunca com que a pressão social, ou você achar que para pertencer a um determinado meio você precisa ser maratonista. Não. Isso acontece muito em assessorias presenciais, né? Tem aquele grupo de corrida e tem aquela meia dúzia lá que participa das maratonas, os maratonistas, os sub-3, etc. Aquele grupinho ali que parece que fica num altar ali. Então, assim, não se sinta pressionado jamais por essas pessoas. E assim, Murilo, aí também tem a má influência, né? Até no episódio de Amsterdã, que eu fiz questão que o Caio contasse a jornada dele lá rumo à Maratona de Buenos Aires, em que ele simplesmente, para quem não ouviu, ouça, mas dando um spoiler aqui, ele simplesmente correu a primeira maratona da vida dele com uma fratura por estresse no quadril. E depois ele chegou em São Paulo, ele não sabia, obviamente, que ele tinha fraturado, ele ficou uma semana praticamente sem conseguir andar, e depois 3 meses. Então, assim, gente, não
caiam nessa história dos influenciadores de que correr maratona é tudo lindo, é tudo maravilhoso, que você emagrece, que você fica bem, que você vai ser promovido, porque seu corpo vai ficar do jeito que você sempre quis. Isso tudo até pode acontecer, mas não necessariamente. Tá longe de ser um mar de rosas. Então, não, fujam desse tipo de influência. Espero que vocês não nos vejam dessa forma. Acho que não, né? Senão, acho que a gente tem batido bastante nesse ponto, né? E aí o segundo ponto é muito semelhante a isso, que é provar algo para outras pessoas. Você não precisa provar nada para ninguém, né? Tem uma pessoa que você tem que estar preocupado quando a gente está falando de saúde, né? Acabei de falar que o corredor é um pouco egoísta. Tem que estar preocupado com a sua saúde. Você tem que provar algo para você, não para os outros, né? Então, esse é um perigo também que conversa muito com o primeiro, né? Sim, com certeza. Terceiro ponto, André, é perda de peso, né? Não faz sentido você se inscrever numa maratona para perder peso. Existem outras formas, formas que não expõem o seu corpo a um estresse tão grande, né? Principalmente porque a pessoa que está lutando contra sobrepeso, obesidade, etc., vai sofrer um estresse mecânico mais alto, então talvez se expor ali naquele momento para um volume de treino tão elevado assim não seja tão interessante, né? Então, se esse é o seu principal objetivo, perder peso, há outras formas de se fazer isso, né? Sem contar que a alimentação é muito importante nesse sentido também. Então, às vezes, você treinar para provas mais curtas, mas se tornar uma pessoa mais regrada com a alimentação, mudar os seus hábitos alimentares, acaba sendo ainda mais significativo no quesito perda de peso, né? Então é isso, não é a melhor forma de você perder peso. A gente vai fazer um episódio que vai se chamar Corrida Emagrece. Eu vou fazer um convite aqui para uma médica chamada doutora Juliana Rocha de Carvalho, que está me enrolando, que eu já convidei ela várias vezes e a gente precisa marcar esse episódio, né? Que é a minha esposa, para quem não sabe, que é endocrinologista. E assim, a gente conversa frequentemente sobre isso. E isso é uma coisa assim, o exercício ele é muito importante, é um grande aliado, né? Obviamente, ao treinar para uma maratona, as duas vezes, se você tiver com a alimentação certa, com certeza você vai emagrecer. Eu emagreci nos 2 ciclos, né? E assim, você tá comendo mais, mas você tá gastando tanto que você emagrece. Então assim, é um benefício adicional, né? Mas assim, nunca pode ser a meta número 1. Porque senão você vai... você não vai aceitar aquele treino longo, a parte mental, a dedicação só para emagrecer, né? E o emagrecimento, infelizmente, gente, ele é muito dependente da alimentação. A alimentação ela vem antes do exercício. O exercício é um adjuvante. Então, ocorre o risco da pessoa decidir correr a maratona pelo motivo errado, se machucar no meio do caminho e não conseguir atingir aquela meta de perda de peso. Então, assim, é uma frustração em todos os aspectos. Então, assim, talvez esse seja um grande perigo, né? A gente vê, às vezes, os maratonistas ou, de novo, os influenciadores com o corpo lá, todo magro, todo aquele corpo que você imagina. Só que tem tendência genética, ali tem, às vezes, uma dieta maluca, ali tem, às vezes, até distúrbios alimentares, ou, eventualmente, não estou dizendo que seja sempre assim, às vezes pode ter até doping e uso de substâncias ilícitas. Então, tomem cuidado, né? Não vamos colocar isso como meta. Isso pode ser um benefício adicional. Eu não acho errado. Pô, comecei a correr e tal, quero... Beleza, mas é um benefício adicional. Perfeito. Aí tem aqui, falta de tempo para treinar. O que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que fala assim, pô, eu tô correndo, mas não tô conseguindo botar disciplina, então já sei. Vou me inscrever na maratona, porque aí com a água batendo na bunda, eu vou começar a correr direitinho. Péssima ideia. Péssima ideia. Se você já não tá conseguindo treinar direitinho antes do ciclo da maratona, não vai ser no ciclo da maratona que você vai mudar da água pro vinho e botar disciplina e tudo mais. Isso, então, assim, primeiro você precisa treinar certo, para depois você querer treinar para uma maratona. Exato, com certeza. É um desafio muito audacioso, né, André? É uma meta muito grande, assim, para você colocá-la ali como forma de melhorar os seus hábitos, etc. Não faça isso. Primeiro, tenha as coisas mais bem alinhadas e depois se inscreva numa maratona, né? Não faça isso. E aí, um outro tópico, André, é buscar apenas o reconhecimento e a medalha, que tem muito a ver ali com o fato da pressão social, né? A pessoa que
quer apenas aquele título de maratonista para de repente fazer parte de um grupo, para se mostrar para as pessoas, se achar, levar a medalha ali no almoço da família, etc. Porque esse não é um propósito forte para que você suporte bem os seus treinos, né? Se você se inscreve com esse objetivo, provavelmente você não vai suportar ali a rotina de treino. Você tem que ter um objetivo maior, um propósito maior ali para encarar o ciclo preparatório para a maratona. Não, e sinceramente, assim, para aquela pessoa, eu não sei se existe essa pessoa, mas para aquela pessoa que correu a maratona e o melhor que ela tirou desse processo foi uma medalha, eu só tenho uma coisa para dizer, eu lamento. Lamento muito que para você tenha sido isso, porque assim, tem tantas outras coisas, não que a medalha seja ruim, mas assim, pelo amor de Deus, gente, né? Tem muitas coisas melhores. Essa aqui, Murilo, é correr por apostas ou desafios aleatórios. O que você acha disso? Às vezes um desafio do trabalho, ou uma pessoa que às vezes nem era corredor e de repente alguém fala assim, duvido você fazer tal coisa. Já teve gente que morreu por causa disso, né? Nossa. A gente não precisa citar exemplos aqui, mas já teve gente que morreu por apostas, por desafios, né, que foram impostos no meio profissional e a pessoa morreu no meio de uma maratona. Então, assim, é uma das piores formas verdade, de a gente até já falou você aqui, né? encarar. Exato. Então, assim, Cuidado com os não coaches façam isso. Exato. Eu acho que, assim, tem um lado positivo dos desafios, desse ambiente familiar, né? Quem está nos ouvindo aí do Gym Rats aí, né? Quem Eu tô conhece o no Gym Rats. aplicativo do Gym Rats, é interessante, mas assim, tem que tomar muito cuidado, né, André? Então, sei lá, é legal esse ambiente, mas não sei, vai fazer uma maratona, uma prova de revezamento, onde cada um corre 5 quilômetros, né? Se a pessoa não suportar, ela pode caminhar, mas fazer 42 quilômetros como para cumprir uma aposta, né, um desafio aleatório que foi imposto ali pelos seus amigos, seus colegas de trabalho, é uma grande de uma furada, né? Com certeza. Não, com certeza. Esse negócio do Gym Rats é fogo, né? Que eu tô na família e assim, o que eu percebo, talvez alguns dos participantes do Gym Rats da família escutem aqui. E assim, eu percebo que, por um lado, é muito legal, porque, pô, tá todo mundo numa disciplina incrível, assim, né? Mas eu brinco que eu tô vivendo minha vida normal, eu não mudei nada. Agora, tem muita gente ali que às vezes tá. Putz, se eu não for hoje fazer exercício, eu vou ficar para trás. Então, tá tendo um impacto na vida dessa pessoa, que pode ser positivo, por um lado, em termos de melhora, né, de saúde, eu acho super, super legal. Mas para alguma pessoa, e sinceramente não sei se isso tá acontecendo ou não, pode estar colocando uma pressão a mais na vida. Então o cara tá preocupado com o trabalho, o cara tá preocupado com o filho, o cara tá preocupado com o que ele vai almoçar, e ele tá preocupado com o Gym Rats. Então, cuidado, gente. Esse é outro ponto. Com certeza. E aí um outro tópico, né, André, bem interessante que eu achei, que é tentar evitar problemas emocionais sem apoio adequado. Então, muitas vezes a gente procura válvulas de escape, né, para problemas emocionais que nós estamos passando, né, seja uma depressão, qualquer outro tipo de problema, ansiedade, etc. E às vezes a corrida acaba sendo uma válvula de escape, né? Tem gente que corre loucamente, quer correr todos os dias porque a válvula de escape. Às vezes em casa o ambiente não tá legal, às vezes profissionalmente falando também não, e às vezes os treinos acabam sendo a válvula de escape. Mas assim, mais uma vez, você se expor a um estresse tão grande com essa finalidade não é o melhor caminho. Então procure ajuda adequada, procure ajuda de um profissional da área da saúde mental para tentar resolver os seus problemas ali na raiz, né? E é claro, treinar corrida, quem sabe se você já estiver preparado, fazer uma maratona pode ajudar, mas você deve ter apoio profissional adequado antes, né? A primeira medida a ser tomada. É uma coisa que é curiosa, assim, né? Como a gente já falou aqui, os benefícios, né, para a saúde mental, eu vejo isso de forma muito clara. Assim. É uma coisa absurda. Tem vezes que eu volto de uma corrida e a vida fica maravilhosa. É uma coisa muito louca, assim, o efeito que tem. Mas, assim, eu acho que o ponto aqui é, vamos supor, você tá deixando de buscar melhorar seu relacionamento e tá descontando na corrida. Ou você tá mantendo um trabalho que você tá infeliz e tá descontando na corrida. Ou você tá, sei lá, realmente com um quadro depressivo e que tá ali se arrastando e você tá deixando de procurar um profissional para
eventualmente descontar e usar a corrida. Acho que a corrida é um excelente aliado nesse sentido, mas Uhum. ele não pode botar tudo na conta da corrida. A corrida pode ser uma das coisas que aliviam a sua estresse ou a sua correria do dia a dia, ou mesmo é, 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 mas ela não vai resolver o seu relacionamento ou o seu trabalho, enfim, né? Acho que Uhum. tem outras maneiras, tem até maneiras mais, como você mesmo falou, que atuam na base, né? Na base ali, na causa do Perfeito. problema. Uhum. O próximo é um que você já contou aqui. Eu nunca imaginei que isso pudesse existir, mas pelo que você me contou, eu sei que existe. Então, participar porque ganhou uma inscrição. Primeiro, vamos dizer aqui para as pessoas, não deem inscrições para maratona para os outros, a não ser que o cara, pô, o cara já é maratonista, quer correr uma maratonista, você pode dar de presente para ele, mas dá assim, ó, vai lá correr uma maratona. Isso é perigoso, gente. Exato, com certeza, né? A gente já contou a história, né, de um ex-aluno ali que trabalhava na empresa que patrocinava a maratona de Paris e a empresa, num evento, sorteou inscrições para a maratona. Então, Não, isso é uma complicado isso insanidade. aí. Isso é uma insanidade. Então, Exato. por favor. Uhum. E o último tópico, André, sobre maus motivos ali para você correr uma maratona, acreditar que qualquer pessoa pode fazer sem treino adequado, né? Não é bem assim. A gente sabe que tem ali os outliers, né? As pessoas fora da curva, pessoas que são muito favorecidas geneticamente, biotipo adequado, etc., que às vezes com pouquíssimo tempo de treino já alcançam, né, essa capacidade de correr os 42 quilômetros, mas é a exceção da exceção. Então, você acreditar que dá para correr essa distância sem se preparar de forma adequada, sem uma rotina de treinos bem estruturada e sem esses outros milhares de pontos paralelos que devem estar bem alinhados, bem orientados, como a gente falou, é um grande equívoco também. Tem que se tomar bastante cuidado com isso. Muito bom, Murilo. Antes da gente ir para nossa conclusão, então, eu vou convidar todas aquelas pessoas que chegaram até aqui a nos seguir no Instagram, onde a gente tem conteúdos exclusivos que vão além do podcast. Sempre lembrar de compartilhar esse episódio. Então, se você nos acompanha no Spotify, siga-nos no Spotify e compartilhe. Quem acompanha a gente pelo YouTube, dá o joinha no vídeo, se inscreve no canal e também compartilhe. E para aqueles que realmente gostam do que a gente faz aqui, nós temos o Apoia-se. A gente está aí em planos de reformular o nosso Apoia-se. Mas se você puder contribuir, não for fazer falta, a gente vai agradecer eternamente para que a gente possa levar o podcast Quilômetro 41 cada vez mais para mais pessoas e com melhor qualidade. Beleza? Perfeito. Então, Murilo, eu vou começar respondendo e o ponto é, juntando o que tem de bom, juntando o que tem de ruim. Você Uhum. diria que vale a pena para todos? Eu vou começar respondendo e eu vou falar assim, eu vou fazer uma ressalva que quem tá dizendo sou eu, tá? Eu sou o André, eu adoro correr. Eu adoro correr. Eu gosto de correr, rodagem, treino longo. Quanto mais longo, mais eu gosto. Então, com esta ressalva, eu vou dizer que Uhum. vale muito a pena. Vale Uhum. muito a pena. E só que tem que fazer bem feito. Tem que fazer com estrutura. Tem que fazer pensado. E eu diria, para acrescentar e para finalizar, é que não é correr ou não correr uma maratona. Um ponto que eu acho que é subvalorizado é o como você correu a sua maratona. Então, vale a pena? Vale, desde que você primeiro goste de correr, desde que você consiga fazer de uma forma em que você valorize essa experiência ao máximo. Evitar de sair correndo que nem um porra louca e quebrar no meio e ter que se arrastar até o final. Não correr se você se lesionar no meio do ciclo. Se lesionou, cancela e marca pro ano seguinte ou pro semestre seguinte. É, faça um treinamento estruturado, seja ele com qual maneira você quiser. Porque ao fazer dessa forma, você tem grandes chances de viver uma das experiências mais incríveis que existem, que é cruzar uma linha de chegada, que é fazer um ciclo de maratona bem feito, que é passar para aquela linha de chegada e falar: meu Deus, eu consegui fazer isso. É uma transformação mental. Não é que você vai atingir o nirvana, gente. Você vai continuar sendo sendo a pessoa que você é. Você não vai mudar. Mas você vai adquirir novas habilidades. Então, eu estava até lendo o livro recente do Amir Klink. Aliás, eu sou fã do Uhum. Amir Klink. Leiam o Amir Klink. Mas ele fez o que eu estou lendo agora, chama Mar Sem Fim.
E aí no meio lá mais ou menos num terço do livro, ele basicamente deu a volta ao mundo circundando a Antártida. Então, Polo Sul, né? E em determinado momento lá, ele começa a se questionar, né? Por que ele está fazendo isso, né? No meio do frio, sozinho, né? Então, ele não pode botar e dormir. Ele tem que dormir, ele dorme meia hora e fica meia hora acordado. Porque se tiver um iceberg na frente, ele tem que estar acordado para conseguir desviar e o radar só pega 30 minutos na frente. Então, imagina a vida do cara, né? Uhum. E aí ele fala assim, cara, eu preciso passar frio para valorizar o calor. Eu preciso ter a dificuldade para valorizar a facilidade. Eu preciso sentir saudades das minhas filhas. Quando ele fez essa navegação, as filhas dele estavam com entre 1 ano e 2 anos, né? E ele passou o Natal fazendo essa viagem e tudo mais. Ele falou assim, eu preciso sentir saudades para lembrar que eu tenho pessoas que eu amo. Então, é assim, leiam o Amir Klink, tá? Esquece o André. O Amir Klink é muito melhor do que eu para falar. Mas o ponto é, você vai se expor a uma dificuldade que vale a pena. Aquela dor, aquele desconforto, aquele desafio, ele vai se pagar de alguma forma. Então essa é a minha mensagem final. Desde que feito com sabedoria, é uma experiência incrível que eu recomendo para todos. Lembrando também das questões de saúde, né, gente? Pelo amor de Deus, se você acabou de infartar, vai no seu cardiologista, mas enfim, é isso. Perfeito, André. Concordo com você. Eu acho que é uma experiência que vale muito a pena, não a todo custo. Tem um propósito forte para encarar, né, a maratona. Isso eu acho que é muito importante. Tenha em mente que o ciclo não vai ser um mar de rosas. Você vai ter dificuldades, obstáculos, intempéries aí no meio do caminho. Isso faz parte. Tenha em mente que você precisa ali de um certo arcabouço, uma certa experiência no mundo da corrida, né, para conseguir encarar de forma saudável esse ciclo preparatório. Isso é bem importante também. E tenha em mente também que você vai precisar, pelo menos temporariamente, dizer não para algumas coisas, abrir mão de algumas coisas que você gosta, para ter foco nos seus treinos e todos os aspectos da sua vida que vão favorecer a sua recuperação e a sua trajetória saudável rumo à conclusão da maratona. Acho que é essa a nossa mensagem final aí. Maravilha, Murilo. Muito obrigado mais uma vez. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá! Até!